E agora a gente vai convidar uma outra turma, uma outra galerinha, para nós conversarmos um pouquinho sobre a convivência, que está totalmente atrelado ao que eles falaram até agora, né? O André Rosa, por favor, André. O André que nos presenteou essa manhã com a apresentação de música. A Isabelle, que participa do programa Juventudes da FEAC. A Vitória, representando a diretoria Oeste. E o Bernardo é agora, é isso? Aí eu tinha errado. Bernardo, por favor. Bernardo Aparício. Maravilha. Não tem muito como a gente desconectar o que foi conversado antes do tema de agora, né? Porque já foi falado um pouco sobre as questões da saúde mental, do sofrimento emocional e, às vezes, a ausência do espaço de escuta, do espaço de diálogo, em relação a essas questões da saúde emocional. Mas eu queria saber de vocês agora, focando a questão da convivência, como é que é, na realidade de vocês, aqui a gente nem tem que falar nome de escola, tá, gente? Na realidade de vocês, como é que acontecem esses espaços de diálogo? Eles acontecem? Quando acontecem? De que forma acontecem? Como é que é esse espaço democrático do diálogo na realidade de vocês? Podemos começar daqui para lá, depois a gente faz de lá para cá. Bem... Mais perto. Opa! Falando um pouco sobre a minha experiência, né? Sobre em relação à minha convivência, desde as voltas à aula presencial. Agradeço a oportunidade de estar em escolas incríveis, com profissionais incríveis, professores assim, que fizeram grande parte, um impacto na minha vida. E um método que eu sempre admirei que meus professores utilizam, e também de uma maturidade em relação aos alunos, que esse assunto, a convivência que resulta também, interfere na saúde mental, já é um assunto que é tratado em muitos locais, resultaram em ações que são muito benéficas atualmente. Então, sempre rodas de conversa, a sala deixar de ser um negócio, pelo menos na minha experiência como aluno, da onde eu passei, nós sempre se reunia, olhava um no olho do outro e perguntava, e aí, o que você acha sobre isso? Perguntava a opinião do outro, procurava saber sempre como que era isso. E nós sempre procuramos se dar bem. Se acontecesse alguma briga, que muitas das vezes, quando nós estamos num espaço com outras pessoas, acontecem desentendimentos que nós precisamos resolver. Não necessariamente nós precisamos gostar de uma pessoa, mas nós estamos ali, nós estamos, principalmente dentro de uma sala de aula, nós estamos ali desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo um conhecimento, então todos ali devem estar assim, em uma harmonia, podemos dizer, em relação a isso. Então, se acontecer qualquer coisa, todo mundo está ali à disposição de tentar melhorar a cada momento. Essa foi a sua realidade, essa é a sua realidade. Que coisa boa, que coisa boa. Essa foi a minha realidade, eu agradeço muito, porque foi algo que muito me ajudou. Com certeza. Porque eu pensar assim, da pandemia, dos momentos de pandemia para cá, houve muita complicação, muita mudança, principalmente em relação à saúde mental. E pensar assim, que nós ficamos 2 anos trancados dentro de casa, onde nós vivemos num ciclo da nossa família, entre pai, mãe, irmão, avó e vô, e só ficamos ali reclusos a estas pessoas, nós já habituamos a conviver com aquela determinada família, então, com aquele determinado grupo de pessoas, e tendo uma cultura e não se abrindo para outras, então desaprendendo a conviver, onde há um espaço de convivência, onde se aprende a conviver, entender as diferenças uns dos outros. E quando nós voltamos para as aulas presenciais, teve um grande afeto, infelizmente uma consequência, que nós tivemos que reaprender a conviver com cada um, independente do gênero, de cor, não importa o que for, nós temos que conviver. Sim, sim, você traz uma coisa interessante, porque é bem isso, o retorno ao presencial trouxe esse ingrediente a mais.
Não foi simplesmente uma retomada, foi um momento de se ressignificar, né? E voltar a conviver com a diversidade, porque escola é o espaço da diversidade. E isso é incrível, isso precisa ser a pauta para o crescimento pessoal de cada um, né? Então, eu imagino que você esteja pontuando isso, porque esse retorno ao convívio com o diverso, com o diferente, não foi fácil, não tem sido fácil, né? É uma reaprendizagem, né? Queria te ouvir sobre isso, Isa. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam gostando muito. Eu vou contar um pouco da minha experiência do ano passado, porque não era obrigatório para a escola, né? Mas eu cheguei aí há alguns dias e não foi totalmente o que eu esperava, né? Até porque as pessoas mudaram bastante, né? Depois da pandemia, talvez a gente não reconheça aquela pessoa que era tão nossa amiga. A gente não conhece mais ela, né? E aconteceu isso na escola, gente. Mas eu não me senti tão acolhida na escola que eu estava no ano passado. Eu passei por algumas situações e a verdade é que a escola não me acolheu tão bem. Mas os meus professores eram maravilhosos, então eu só tenho a agradecer a eles, tá bom? E eu comecei uma escola nova esse ano e eu vou dizer a verdade, eu me senti muito acolhida ali. No pós-pandemia. Não, ou sim, eu não senti ou vocês sentiram? Eu me senti acolhida, mas eu me senti acolhida por parte da secretaria da escola. Nossa, eu só tenho a agradecer, não sei se eu posso falar o nome dela, só tenho a agradecer a Joyce. Ela me acolheu lá. E ela me acolheu muito bem. Ela me escuta. E isso é muito bom, gente. Nossa, ela traz para nós aqueles educadores que estão dentro da escola e que não escolheram a docência como profissão, né? Quem trabalha na escola é educador. E ela, então, traz para nós que a escuta desejada, a escuta de acolhimento, vem de uma educadora que trabalha na parte administrativa. Isso é algo que acende um sinal de alerta, né? Para todos nós. E, ao mesmo tempo, que bom, né? Que bom que temos esses seres humanos ali agindo em conjunto, em cooperação com professores, gestores e coordenadores. Vitória? Oi, gente, tudo A bom? cantora, né, gente? Nos presenteou também. Aqui é muito diferente, confesso, porque do último evento tinha mais alunos do que professores, diretores e todo o pessoal aí da educação, e aqui é muito diferente. Como está todo mundo começando pelas suas experiências, e eu vou falar um pouco da minha. E eu sempre fui uma pessoa de defender aquilo que eu acredito, defender aquilo que eu sou e como eu nasci. Então, eu confesso que desde o 6º ano a escola, como minha mãe sempre fala, minha mãe, ela, desde o 6º ano, se tornou amiga íntima dos professores e diretores. Porque eu era, gente, da gandaia. Nossa, eu era, sabe aquela criança que você dá aula e você fala misericórdia, vai se tornar nada na vida. Eu era assim. E eu sempre fui muito agitada. Só que eu sempre fui de eu sou aquilo, eu acredito naquilo e é isso daí. Então, a escola sempre estava ali, Vitória, aconteceu problema de novo, Vitória. E sentava e conversava, e sentava e conversava. E hoje, eu tenho a certeza que se a escola não tivesse me dado esse apoio, hoje eu não teria chegado aonde eu cheguei. Não estaria aqui, não estaria me tornado hoje uma pessoa não só dentro da escola, mas como fora também. Mas eu vejo que o que aconteceu comigo não acontece com outros alunos. Como assim não acontece com outros alunos? É uma coisa que eu acabei de dizer. Eu não acredito em pessoas tímidas. Eu acredito em pessoas sem coragem. Como assim sem coragem? A pessoa não tem coragem de chegar em você e conversar, ela espera você chegar? Não. A escola dá coragem ao aluno. A escola dá empoderamento e voz ao aluno. Mas aqui a gente está falando de convivência, não só um com os outros, mas nós com os professores entre os professores. Porque, convenhamos, não é só nós alunos que temos problemas com vocês, não é só nós que temos problemas com nossos colegas, mas os professores também são gente.
Professores também têm vida e tem problema entre professores também, não vamos negar isso. Então, a gente tem que sentar, conversar, tentar relevar algumas coisas, né? Que tem coisas também que a gente não tem que ficar debatendo, né? E eu sempre fui muito acolhida à escola. A escola sempre me deu esse apoio. Mas eu vejo que tem alunos que precisam desse apoio e um pouco mais de atenção. Não falo que é falha da escola, não falo. Porque a escola são muito professores, muito alunos, são 3 períodos, escola que são aí integrais, está diariamente ali, é muito difícil você dar aquela atenção, você olhar e falar que o aluno está com problema. E a gente está falando de convivência. E eu acredito que antes da pandemia, não acredito que a pandemia causou isso, não. Antes da pandemia, nós já éramos aqueles adolescentes passando por uma fase de adolescência para ser jovem. E a gente já era muito agressivo. A escola só tinha aquela um pouco mais de atenção para evitar briga, evitar discussão. E a pandemia nos fez aí, nos remeteu aí, roubou da gente 1, 2 anos, né? Então, a pandemia ela só elevou mais a intensidade da agressividade, da falta de educação. Não falo que é mais falta de educação em casa. É mais vocês, professores, por conta da pandemia, não estão assim, está tudo novo, parece que vocês estão reeducando a gente novamente. Sim. E nós aprendemos coisas nas quais a gente não foi ensinado. Então, para vocês é muito difícil isso, eu acredito. Não só para vocês, mas para nós, alunos também. Difícil essa convivência, de novo pegar. Eu lembro que eu fui desde o primeiro dia do retorno à pandemia. E tinha Pedro, Tiago e João, só, na escola. E todos os professores lá, com no máximo ali, no máximo 15 alunos na escola, só. E foi muito difícil. E ainda está sendo muito difícil essa convivência. Sem dúvida, conviver nunca foi fácil. Agora, então, que a gente está reaprendendo, né, um monte de coisa, fica até mais difícil. Por favor, Bernardo. Tá ligado? Tá. Alô? Antes de tudo, bom dia para todo mundo. E eu vou querer falar um pouco sobre a minha volta da pandemia. Acho que foi uma volta bem bagunçada, porque era para eu ter voltado para uma escola privada, onde eu estava estudando antes, e daí eu acabei voltando para uma escola pública. Foi uma coisa que eu não estava planejando, por uma série de razões, mas acho que acabou sendo muito melhor para mim. Eu gostei demais de ter voltado para essa escola, e acho que eles me receberam muito bem. Acho que foi maravilhoso para mim ter voltado, eu nunca tive essa experiência. Mas faltou uma coisa. O que faltou foi tentar rastrear a origem dos problemas que todo mundo estava sentindo por causa da pandemia. E eu percebo que tem um motivo para isso, porque a origem desses problemas é estritamente política. Eu vejo que uma das coisas que fez com que as pessoas, tivessem uma série de problemas de natureza emocional, etc., na pandemia, foi a mercadorização da felicidade, porque o tempo todo, quando a gente está na internet em especial, ficam colocando, não, como parece que você vai ser feliz, seja feliz, e acaba que a felicidade vira um imperativo de vida que nunca se realiza. Se a gente tentar ser feliz por todo o tempo, a gente não vai ser feliz. Afinal, felicidade é o que existe entre os intervalos de tristeza. Não tem como ser feliz o tempo todo. E a outra coisa, que eu acho que é muito importante a gente dizer, dentro das redes sociais, tem um monte de comparação. Sempre é o indivíduo se comparando com um monte de gente que quase sempre vai estar melhor do que ele, porque o objetivo da rede social é uma promoção pessoal. Então é natural que quem vai postar uma foto na rede social não vai postar a foto dele triste, vai postar a foto dele feliz. Então você chega lá no Instagram, você vê, esse fulano está melhor, esse fulano está melhor, esse fulano está melhor, o que é que eu sou? Não sou nada. E isso daí é um problema muito grande, e é um problema dentro do nosso sistema. Eu vejo isso, voltando à questão da felicidade, eu vejo isso como uma característica intrínseca do nosso sistema. Quando você pega alguma coisa como um sentimento e transforma ela em mercadoria, é o que o capitalismo faz melhor. Ele transforma tudo em mercadoria, né? Bom, e não tinha como tratar isso dentro das escolas. Porque, se você começa a falar, olha, o capitalismo faz coisa errada, vai vir pai reclamar. E mais que isso, né? Tem movimentos como a Escola Sem Partido, que é um assassinato do debate dentro de salas. Não tem como você pensar...
Não tem como você pensar de forma crítica dentro de uma escola quando todo pensamento que seja político está sendo cerceado, está sendo cortado. Então, eu acho que assim, eu entendo que todos os meus professores, todo mundo da equipe da minha escola sempre queria falar disso. Eu entendo que eles poderiam falar disso, poderiam ajudar muito mais os alunos, mas esses movimentos acabam não deixando a gente fazer isso. É isso que eu queria falar. Que alegria, né, gente? Que alegria alguém falar, alguém que é nosso objetivo maior, falar muito daquilo que é da gente, né? A vontade que a gente tem de democratizar mais as relações e os temas de debate. Nós estamos diante de jovens que não querem ficar só com o conteúdo do livro. Eles querem participar e se engajar. Porque, assim, existe uma diferença muito entre participação e engajamento, viu, meus queridos e queridas? Participar, olha, nós temos muita gente participando aqui. Mas engajado com a causa vai além da participação. E aqui nós temos representantes dos nossos estudantes que demonstram um engajamento. Que bom para nós! Né? Que bom para nós sermos representados por eles, no sentido de desejo de abrir mais espaço para a gente dialogar sobre aquilo que é importante para a vida deles e que muitas vezes a gente se sente cerceado em fazer, né? Por esse momento tenebroso que a gente está vivendo, de censura quase com a educação mais aberta, mais progressista, né, que deseja, de fato, corrigir desigualdades incrustadas no nosso país. E falando em desigualdade, porque a convivência tem uma ligação direta com isso, a convivência que a gente quer e deseja e necessária, que é a convivência ética, ela procura aniquilar ou minimizar, diminuir as desigualdades no sentido de direito de participação. Queria ouvir vocês sobre isso. Como é que é, dentro da realidade de vocês, na escola, esse trabalho com as desigualdades, que é diferente da diversidade, tá? Desigualdade não é só social, desigualdade é ritmo de aprendizagem, desigualdade é minoria, né? Então, olha, a Vitória, uma menina que coloca assim, eu desde criança falo o que eu penso, o que eu sou. Nem todos e todas são assim. E por não terem essa característica, entram nesse conjunto de desigualdade, né? Então, queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Nesse processo de conviver, como é que a gente lida com isso? Não precisa ficar tímido, não. Vocês não são tímidos. A timidez já perdi há algum tempo, hein? Faz tempo. Bem, se for pensar em questão de desigualdade, dentro de sala de aula, nós podemos, cada um tem aí o modo de vida. Tem alunos, eu agora principalmente, eu estudo numa escola de meio período, eu estudo no período da manhã. Ali tem alunos que fazem um cursinho para o vestibular, tem alunos que trabalham, tem alunos que só estudam, depois vai para casa, fica descansando. E cada um ali tem alguma coisa na sua vida que faz, que é diferente do outro. E às vezes, por exemplo, hoje eu trabalho hoje apresentei para vocês, com música. Eu trabalho com música e muito alguns pontos positivos meus são na áreas de humanas. E então, assim, pegar filosofia, história, geografia, todas as matérias de humanas, nossa, arrebento. Mas chegar nas exatas não é minha praia. E não é mesmo. Minha mãe fica brava comigo, mas tá bom. Mas nisso, o professor, dentro da sala de aula, ele lida com vários níveis ali. Então, eu posso me dar muito bem na área de humanas, mas tem gente que não se dá bem, igual como tem gente que dá-se muito bem na área de exatas. E cada um tem seus pontos positivos. E se fosse todo mundo igual, não seria nada divertido, obviamente, né? E por conta de haver essa desigualdade, assim, falando assim, de conhecimento, de adaptação em relação ao conhecimento,
falando cada vez mais da minha experiência, que eu tenho, posso dizer com propriedade, dos meus professores, da grande maioria que eu já tive, eles sempre procuraram trabalhar nos mínimos detalhes. Quando há alunos que possuem uma capacidade de entendimento maior de determinada matéria, ele já chega no aluno, ajuda o outro, ajuda o próximo. Então, deixa de ser realmente o professor, ele pega, eu sei explicar desta maneira, vou explicar desse jeito, eu estou pouco me importando se tal aluno vai aprender, se tal aluno não vai aprender. Não, sempre é o trabalho que todo mundo consiga aprender. Não importa se a didática eu vou ter que mudar, não importa se o material de apoio eu vou ter que mudar, se não importa se vou ter que passar mais atividade ou qualquer coisa do tipo. Mas sempre tentar fazer essa inclusão, independente da dificuldade de um ou de outro. E eu posso falar com a minha experiência dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar, como um aluno, sempre que um não consegue, o outro ajuda. Sempre que um tem mais a capacidade, não a capacidade dele, mas assim, os pontos positivos dele, aonde ele mais se dá bem, ele procura aquele conceito sempre transmitir para o outro, porque deixa de ser algo egoísta, nossa parte, eu tenho esse conhecimento, que o outro que se lasque. Não, nós estamos ali, nós somos um grupo, e nós vamos sempre se ajudar. É isso que muito legal ouvir isso. Muito legal ouvir isso. A escola atenta para minimizar essas desigualdades, né? E o teu depoimento é importante porque você está concluindo, né, o ensino médio, daqui a pouco tá indo para outras possibilidades na vida. Então, assim, as memórias de escola que ele traz são muito poderosas, né? Quer dizer, quantos daqui fizeram parte dessa história e vão estar dentro da sua memória para o resto da vida. Vamos lá, Isa. E você, como é que esse mundo da diversidade, onde as desigualdades, onde você provavelmente tem colegas que, para chegar na escola, tem muito mais trabalho, né? Às vezes andam porque não tem dinheiro para um ônibus, enfim. Vou falar a verdade, quem anda muito sou eu. É mesmo, Isa? Gente, eu que sou para chegar até a escola, viu? Mas tá tudo bem, né? Eu acho que, vou falar a verdade, acho que a desigualdade ali na minha sala, né, começa por parte mais dos alunos mesmo. Dá para contar nos dedos, gente, quem é negro e quem é moreno também. Então, e dá para perceber que essas pessoas, elas não são escutadas, entendeu? Essa é a desigualdade que eu vejo ali. Mas eu também vejo desigualdade com os professores. Meus professores, eles estão tentando, sabe, voltar ao normal também, igual a Vitória disse, né? E eles tentam levar atividades para a gente, pessoas para conversar com a gente. Gente, dá uma dó quando ninguém responde. Por que ninguém levanta a mão, entendeu? Ninguém fala nada. E dá uma dó da pessoa que está ali tentando conversar com todo mundo, passar uma coisa legal, o professor está se esforçando, gente. E ninguém fala nada. Fala, nossa, professor, que legal. Meu professor de sociologia dá uma dó, viu? Ele fala, ele gosta de falar, mas ninguém gosta de debater com ele. Mas, tipo, não de debater de forma ruim. Ninguém gosta de, sabe, compartilhar ideias igual a dele. Eu fico com dó. Mas acho que a desigualdade que eu vejo é essa, entendeu? Mas você trouxe como exemplo de desigualdade algo que é absurdamente importante da gente pensar, gente. Nós temos dados de pesquisa que mostram que o estudante preto, ele tem muito mais anotações de suspensões, advertências e tudo mais. Muito mais. Isso é dado de pesquisa. O estudante preto é aquele que de fato não é escutado na escola. Isso a gente tem depoimento. E aí a Isa traz uma outra questão que é conte nos dedos. Conte nos dedos, os gente. Estudantes, os colegas, né, estudantes pretos na sala de aula. Ou seja, onde eles estão? Se nós somos um país que, prioritariamente, né, se a gente colocar quantitativamente, nós temos isso, teríamos que ter salas repletas de estudantes pretos. Então, ela levanta algo que precisa ser um ponto de atenção
do nosso trabalho, tá? Por que que eles são os que têm mais incidência? Por que que eles estão mais fora da escola? Né? Sim, e gente, só uma coisa também. Acho que eu vejo a parte da desigualdade quando os professores... Gente, desculpa, eu sei que tem muito professor aqui, né? Mas quando fala assim, estuda para a prova. Beleza, a gente vai estudar, tá? Alguns. Mas, e quando a menina vai lá e fala assim, gente, tem tudo no caderno. Quem não estudar, quem não for bem na prova, é porque não quis estudar. Gente, não é assim. Eu sofro para chegar até a escola. Eu estava com bastante problema. Uma professora minha me ajudou para conseguir ir para a escola, porque eu estava trabalhando demais. Eu estava trabalhando demais. Era, sabe, todos os dias da semana, sábado, domingo. E aí a menina fala assim, quem não estudar... Calma, moça, não tem tempo para estudar, entendeu? Eu quero dar o meu melhor. Eu falei para minha professora, professora, você me... Tá entendendo? Ele vai atrás, do jeito que ele pode. Então, é complicado isso, né? Com certeza, Isa, com certeza, porque a vida do estudante de ensino médio, às vezes até antes do ensino médio, não se restringe só ao que acontece na escola. Tem um tanto de coisa por trás, né? Tipo, tem umas pessoas que não estão mais preocupadas em ser o melhor da sala. Você não vê essa preocupação mais, não. Você vê aquela preocupação, professora, eu preciso só de um ponto para passar de ano. Entendeu? Eu só preciso de um ponto, professora. Não tô importando se minha nota está boa. Mas eu preciso passar de ano. Entendeu? A preocupação do aluno é essa, entendeu? Ele vai conseguir concluir o ensino médio? É isso. Quanta coisa para a gente pensar, né? Essa coisa de ter a escola para passar de ano, não. A gente precisa construir conhecimento, né? Conhecimento liberta. Então, essa relação mercantilista da escola, sabe? Quase capitalista, né? Aquela coisa de o que vale ponto. Agora eu só preciso de um ponto, então eu faço um trabalho e estou livre, né? Isso é muito ruim. E nós, colegas, ajudamos a construir essa cultura. Quando a gente fala, estuda, que amanhã tem prova. Isso aqui vale nota, hein? Presta atenção. O conhecimento é que tem que ser valor, né? Porque é isso que transforma uma sociedade. Por favor, Vitória e Bernardo, para a gente ir encaminhando finalmente. 1, 2, som. Bom, sabe aquele aluno quando você chega na sala de aula que você quer passar matéria e ele chega do seu lado e conversa e quer saber da sua vida inteirinha? Esse aluno sou eu. Então, eu sou aquele tipo de aluno que conversa com o professor mesmo. E foi uma coisa que você abordou, é aquela falta de atenção do aluno com o professor, né? Eu sou do 2º ano, estudo à noite, trabalho. Eu trabalho desde os 13 anos. Sei que pela lei a partir dos 16, mas com 13 eu já vendia trufa, bati em porta, vendendo, porque eu fui ensinada assim. Se você quer algo, se você quer chegar a algum lugar, corre atrás. Não só em casa, mas na escola também a gente é ensinado assim. Então, o professor, ele está lá desde as 6 da manhã. Ele quer que, tipo, ele chega em sala de aula, ele quer ouvir o aluno questionar, ele quer ouvir... Eu fiquei, infelizmente, eu não sei o que aconteceu na minha escola, acabou que teve um desfalque muito grande com um professor de matemática meu. Eu passei quase 1 ano sem professor de matemática. E quando ele veio, ele ficou 1 mês, e infelizmente hoje ele está bem. Aconteceu que ele teve um derrame e não conseguiu mais dar aula. E eu me lembro nitidamente que da última aula que ele me deu, que depois aconteceu isso, eu perguntei para ele por que o X estava lá, qual a necessidade do X, quem foi que botou, quem inventou o bendito do X. E ele não aguentava mais, ele já estava quase pedindo socorro. E é muito gostoso essa intimidade que o aluno tem com o professor. E eu confesso que a individualidade na escola, eu acho que a gente está pegando aqui um ponto muito... O professor, a escola, a diretoria. Só que a gente não tem que pegar um peso das nossas costas e dar para vocês. Porque vocês estão lá para dar aula.
e nos ajudar para que um dia a gente possa ser alguém, fazer uma faculdade. Um dia os senhores vão se aposentar e talvez os netos de vocês sejam os nossos alunos. Então, a gente como aluno tem que se policiar no que falar, no que agir. Não é porque você é preto que você é pior que eu. Não é porque você não se identifica com o seu gênero que você é pior que eu. Um dia eu vou fazer uma faculdade de um lado de um preto, de um lado de um estrangeiro, do lado de uma pessoa da comunidade. E eu confesso que nós, hoje em dia, se tornamos pessoas muito agressivas. Qualquer coisa a gente já quer bater, qualquer coisa a gente já quer discutir, qualquer coisa, tal. Eu falo um caso para mim. Que aconteceu comigo semana passada. A minha coordenadora me chamou e falou assim: Vitória, vem um senhor aqui que você atendeu. Ele era negro, baixinho e idoso. E ele falou que você atendeu super ele mal e que ele falou até que você tinha feito racismo com ele. Eu falei: como assim, gente? Um preto fazendo racismo com outro preto? Oxe, como é que é? Inverteu a história? E depois não foi. É porque às vezes a gente está no dia tão estressado que às vezes a gente acaba atendendo a pessoa mal. Mas as pessoas acabaram se tornando pessoas muito agressivas. Depois eu fui atrás dele, né, pedir desculpa. Mas a gente acabou se tornando pessoas muito agressivas. Eu, desde o segundo, terceiro, quarto ano, eu sofri muito racismo. No qual eu queria e chorei, porque eu queria ter nascido branca. Porque eu vi as minhas amigas brancas me excluir do grupo. Vitória não tem uma Barbie melhor, a Vitória é isso, a Vitória é aquilo, a Vitória anda com os meninos, a Vitória corre. Eu sempre me identifiquei mais com os meninos do que com as meninas, sempre. E com isso, todo mundo me excluía, e até então não era abordado esse tipo de assunto. Eu não sabia que eu sofria racismo. Eu não sabia disso. E hoje eu sei. E hoje eu posso dizer não. Hoje eu posso dizer basta. O mesmo lugar que você está é o mesmo que eu estou. O mesmo lugar que você vai chegar é o mesmo que eu vou. Então eu acho isso incrível, incrível. A questão da gente realmente abordar. Mas não só botar peso para o professor. Mas assim a gente pegar para nós. Nós colocar vocês para sentar, descansar um pouco, que vocês estão cansados, confessamos. E nós se levantar e dizer: agora é a nossa vez. É a nossa vez de lutar por uma causa nossa. Eu não sei se eu aguento ir até o final, porque eu fico muito emocionada de ouvir vocês. Eu fico muito emocionada quando a gente abre espaço de escuta, sabe? Que é o que eles mais pedem. Gente, escuta a gente. É isso que eles pedem, né? Então, obrigada, Vitória. Obrigada. Eu acho também, aqui, só colocando uma partezinha, eu acho que a escola pode dar uma base que nós não podemos dar. Base. Na qual a minha escola tem uma orientadora. E na minha sala, só eu e uma outra amiga minha sabia que nós podemos correr atrás de alguém para que possa nos ajudar. E a minha sala de 52 alunos não sabia que tinha alguém que pode nos ajudar. Então a escola deveria colocar um pouquinho mais: a gente está aqui, tem alguém para te ajudar. Não é só o professor, não é só a diretora, mas tem alguém especializado ali para te ajudar. Tanto é que veio umas meninas da faculdade Anhanguera que estavam cursando psicologia, vieram na nossa escola, ficaram lá durante 2 meses e fazia fila na biblioteca para os alunos falarem com ela. Então é vocês nos ajudarem e ajudarem estudantes assim também. Então eu acho isso muito importante. Obrigada, Vitória. Por favor, Bernardo, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho com as desigualdades, com as diferenças dentro da escola. Em relação às desigualdades, eu só tenho elogio para a minha escola. Maravilhosa. Desde os professores até a equipe do ECOAR, que é um projeto muito bom. Qualquer pessoa que tiver algum problema pode recorrer a eles. E já recorreram. Eu já vi vários casos das pessoas que vão até lá e falam. E não é como o caso que você acabou de relatar, que as pessoas não sabem. A Laís, que é a psicóloga, está lá quase sempre, então não tem muito como não saber, né?
mas até os professores, quando trata de racismo, eles sempre estão olhando esse lado. O Denis, meu professor de inglês, está sentado para lá, ele também sempre está falando que possível sobre o assunto. É um tratamento fantástico que está sendo feito na minha escola, eu tenho que realmente só elogiar. Agora, um outro ponto que foi tocado, não sei se agora, um pouco antes, mas eu queria falar, estava guardado na minha cabeça, sobre a discrepância de tratamento em certas questões na escola privada e na escola pública. Eu vi isso... Bom, eu vou contar da minha experiência. Eu não sofri racismo, evidentemente, não é muito comum, mas eu gosto de, normalmente, numa aula, falar. Eu gosto muito de falar. Às vezes eu compito com um professor para falar. Eu gosto de falar sobre política, gosto de falar sobre a matéria, eu acho muito divertido. E daí, dentro da escola pública, eu percebi que sempre estão abertos para me ouvirem. É uma coisa ótima, eu fico muito feliz com isso. E sempre, quase sempre, eu estou falando de política. Estou falando de marxismo, estou falando de socialismo, estou tendo um discurso anticapitalista. E eles me ouvem. E essa questão era o oposto na escola privada, literalmente oposta. Porque dentro da escola privada, eu percebi que eles tentavam fazer essa metodologia. O aluno cala a boca e o professor ouve, só. O professor fala. O professor fala. E daí, sempre que o aluno tentasse fazer uma intervenção mais política acerca do assunto, eles não gostavam. Não talvez porque o professor não goste, muito provavelmente o professor partilha da opinião do aluno, mas é porque a diretoria, a gestão não concorda com aquilo. E é natural que eles não deixem você falar contra o sistema capitalista se você está numa escola privada, né? Não é muito normal dentro de uma escola privada. Não é muito normal dentro de uma escola privada você ter um discurso antissistema. Então, esse é mais um elogio que eu tenho que fazer à minha escola, à rede pública. Eles estão cada vez mais abertos a esse discurso político, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Porque se a gente não tiver um discurso crítico, um debate crítico, não tem como melhorar a situação. Mais ou menos isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que presente ter vocês aqui. E que depoimento mais lindo para a gente que defende a educação pública de qualidade para todas e todos. Ouvir esse depoimento, né, de que eu encontro espaço para falar o que eu penso e defender as minhas ideias numa escola pública mais do que numa privada e ter consciência do motivo pelo qual isso pode não acontecer, né? Não é por causa do professor, né, que está ali fazendo sempre o seu melhor. Então, esse depoimento, para mim, fecha essa discussão, e eu vou agradecer demais a presença de vocês. Nós tivemos oportunidade, ao longo do evento, de refletir sobre as nossas práticas, de ter hoje, né, sobretudo no dia de hoje, de ter uma ampliação no nosso universo de possibilidades no que diz respeito às tecnologias, para poder falar cada vez mais a linguagem desses jovens, e a gente coroa esse evento com a voz dos jovens, reconhecendo o valor no trabalho de cada um de nós, porque não houve aqui quem falasse, né, mal ou que desprezasse o trabalho do professor, muito pelo contrário. Apenas alguns pontos de atenção que podem nos ajudar. Mas eu vou sempre dar destaque para um em especial. O homem é um ser social. Portanto, a convivência precisa ser valor dentro da escola. E ela se dá quando a troca entre pares é favorecida todos os dias. Quando as rodas de diálogo e as assembleias abrem espaço para uma discussão reflexiva sobre os problemas daquele grupo, sobre os problemas daquela escola. É isso que, de fato, vai fazer diferença para que a gente tenha na sociedade pessoas que não sejam contaminadas e que não sofram a lavagem cerebral que as fake news e a desinformação estão fazendo com o povo brasileiro. Aquele dado que a Rosaura mostrou ontem, de 11 milhões de brasileiros acreditarem que a Terra é plana, aquilo me revirou o estômago. Isso é pesquisa, gente. 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Então, somos nós da educação que precisamos mudar esse foco.
o nosso muito obrigado pela participação de vocês. Que esse evento traga para nós oxigênio, traga para nós muita luz, muita força e cada vez mais competência para transformar a nossa sociedade. Um grande beijo para vocês. Deixa eu dar um abraço. Vocês são maravilhosos. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing